Fala galera do Jovemcast, hoje estamos aqui iniciando mais um episódio. No episódio de hoje estaremos falando um pouquinho sobre um conflito que aconteceu ali em Êxodo. Mas eu não estou sozinha para falar hoje, nós estamos com 2 rostinhos novos aqui, tanto para o nosso distrito da SIC, quanto para o nosso canal. Então agora eu vou deixar um momentinho para que as pessoas se apresentem. Meninas, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Eu fiz Opa, gente. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite, para que vocês se sintam confortáveis aqui hoje falando sobre mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e o amor dele por nós. Então, em nome do Jovemcast, em nome da equipe, até mesmo agradeço por vocês aceitarem, porque às vezes precisa um pouco de coragem, né? Às vezes a gente, tá bom, na classe da Escola Sabatina eu falo sobre Jesus, agora gravando não rola. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. E agora vocês podem se apresentar, falar quem vocês são, o nome de vocês e de onde vocês são também. Bom, meu nome é Ellen, eu sou da Igreja do Estação, né? Eu faço parte ali do Ministério da Música, mas também já participei ali dos jovens ali como diretora jovem. Aí passei pra minha amiga, que tá aqui comigo hoje. Amém! Ah, discipulado? Na verdade, ela era minha associada, aí a gente acabou trocando. É discipulado, querendo ou não. Sim. Trabalhamos juntas ali, e daí a gente trocou agora. Que legal. Sim. Meu nome é Larissa, eu sou da Estação, eu sou diretora dos Desbravadores. Olha! Já ficam adentro para os adolescentes que estão nos assistindo. Sim. Gente, participem do Clube de Desbravadores, ali na Igreja do Estação. Tem outras igrejas também, caso vocês queiram ficar interessados. Então, gente, Clube de Desbravadores salva vidas de muitos adolescentes. É verdade. E a gente tá precisando também dos desbravadores, o mundo precisa dos desbravadores, né? Com certeza. Então é um convite mesmo. E os desbravadores precisam dos desbravadores. Exatamente. Vamos pontuar isso também. Bom, gente, é um prazer conhecer vocês também. A gente já se conhece ali um pouquinho, mas a gente ignora isso. Mas é um prazer conhecer vocês e estar aqui hoje com vocês também para partilhar sobre mais um conteúdo da lição. A lição dessa semana, ela tem o título Confronto com o Faraó. Antes da gente especular mais sobre esse tema, falar mais, gostaria que vocês também se juntassem a mim para que a gente convidasse uma pessoa específica para estar aqui agora. Jesus. Larissa, você ora pra gente pedindo para que ele esteja aqui, para que nada do que a gente venha falar seja de encontro com a nossa vontade, mas sim a dele? Posso sim. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui. Agradecemos pela sua presença. Pedimos agora, Senhor, que tudo que falamos aqui, comentarmos, seja para honrar o seu santo nome. Nos dê conhecimento e também, Senhor, para que possamos transmitir para outras pessoas. É isso que eu peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, confronto com o Faraó. Quando vocês viram ali o texto bíblico sendo Êxodo 5, capítulo 5 e 6, quando vocês viram o título, a tirinha, que eu achei que ela está julgando muito ali alguém, mas quando vocês viram ali no sábado que vocês abriram e olharam todas essas informações, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando ao decorrer da semana? Bom, eu pensei assim, né? Já imaginei direto de cara, né? A história de Moisés ali. Sim. Que a gente conhece a história, Pega o começo né? de Êxodo, não tem como a gente imaginar outra pessoa. Sim. Já imaginei, falei assim, vai falar ali sobre a libertação do povo, Sim. né? O confronto do faraó. E principalmente o que eu pensei mesmo foi sobre a resistência do faraó, né? Um ponto muito importante também da tirinha, que quando eu vi assim de cara, foi a parte do povo estar esperando o libertador e a parte da crítica ali, né? Sim. Tipo, de Moisés. De estarem... É interessante porque a Bíblia ela relata sobre muitos líderes ali. E nem todos eles, mas a grande maioria tiveram boas experiências com seus ministérios. Moisés é um grande nome e a gente também pode aprender muito com o seu ministério. Mas, falando um pouco sobre essas características dessa liderança ali da Bíblia. Quais características os líderes da Bíblia tiveram tanto sucesso em seu ministério? Então, eu particularmente vejo que em cada líder a confiança em Deus foi muito importante. Sim. Porque, às vezes, o exemplo de Moisés mesmo, Deus
falou com ele tudo ali, que ele tinha coisas muito difíceis para se fazer. Por exemplo, falar com o faraó, tudo. Sim. Então, eu acredito que precisa de uma confiança muito grande em Deus, né? Pra saber a forma correta sobre o que falar e como Sim. falar, né? Porque falando com uma pessoa de um cargo tão alto assim, ele poderia facilmente se queimar por usar algumas palavras ali que não iriam condizer com o momento. Sim. Então, de fato, a confiança em Deus, assim, foi grandiosa. Até recentemente, né, eu preguei na igreja um pouquinho sobre a história de Moisés e um pouquinho que a gente também pode entrar nesse contexto, que Moisés, ele foi um príncipe, né? Ele morou ali no palácio, sim, junto com o faraó, né? E depois disso, ele virou um pastor, ou seja, ele acabou perdendo um pouco essa característica dele de lidar com... Ele lidava com o faraó antes, mas daí ele virou um pastor, ou seja, ele, digamos, decaiu um pouco ali, né? Sim. E voltar agora para falar com o faraó, como um pastor de ovelhas, para ele foi um pouquinho assim, ele ficou questionando, né? Nossa, será que eu tenho capacidade disso, sim, né? Um ponto que você citou agora, Ellen, é muito interessante observar. Porque Moisés, ele era um príncipe, ele estava no palácio, mas por algumas ações ele decidiu fugir. Protegeu outras pessoas longe dali, teve uma vida fora e tudo mais, mas ele voltou. Essa volta, muitas vezes, para nós, hoje, às vezes nos deixa com o ego ali em cima, que faz com que a gente não reconheça algumas coisas. Porque ele estava voltando com um cargo ou uma posição inferior do que aquele saiu daquele local. Mas mesmo assim ele reconheceu que o seu chamado precisava ser feito. Que Deus pediu para que ele estivesse ali naquele momento. Quantas vezes nós, na liderança, não aceitamos que nós precisamos voltar e reconhecer alguns erros que cometemos? É muito sábia a atitude dele de voltar e falar com o faraó. Por mais que ali as pessoas estivessem julgando ele ou não estivessem mais de acordo com posicionamentos que ele tomou por aceitar se rebaixar a um nível, mas reconhecer também é uma das características que os líderes precisam hoje em dia. Uhum. E reconhecimento também é algo que nós vemos em algumas outras histórias da Bíblia. O que a gente vê de líderes hoje em dia é tanto a falta desse reconhecimento, a falta de confiança, a falta de muitas coisas. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar. O que falta nos líderes hoje em dia que acaba atrapalhando alguns ministérios de crescer, alguns ministérios de evoluir? A gente falou já sobre algumas faltas. Na realidade, a gente falou sobre características que também são faltas. Mas eu já estou vendo aí que vocês estão com algumas anotações. É muito legal quando a gente chama a galera e vem com várias anotações, porque você vê que tem bastante conteúdo para falar sobre. Então, o que falta nos líderes que acaba atrapalhando alguns ministérios de crescer? Eu vejo até, falando por mim mesmo, às vezes a parte em que a gente esquece que Deus está ali. Às vezes você pensa, nossa, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E é sempre o eu na frente, sim, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E a gente esquece que Deus, procurar Deus e falar, Deus, esteja à frente, né, desse ministério, esteja comigo, né? Porque às vezes... Porque a gente esquece a parte em que a gente está fazendo esse ministério para Deus. Às vezes a gente pensa nas pessoas, né? E quando a galera começa a elogiar, tipo... Cara, você é diretora jovem, você fez um projeto, assim, com jovens muito legal. Aí você fica tipo, eu fiz, mas Deus que abençoou aquele projeto para que fosse legal, que atingisse tantos jovens, né? Eu acho que até a gente entra já aí num ponto, né, a humildade, que falta muito também, né? Que nem a gente começa a colocar a gente em primeiro lugar, e daí já vem uma pessoa, elogia, o nosso ego sobe, né? E daí a gente acaba, eu não preciso da Júlia para me ajudar, eu consigo fazer isso sozinha. Não preciso de Deus para me ajudar, eu consigo fazer isso sozinho. Então eu acredito que a gente também tem que lembrar que os ministérios hoje, a gente está em uma base de união, né? A gente precisa juntos, todos os ministérios, os departamentos, a gente precisa juntos conseguir conciliar isso pra gente se tornar pessoas mais humildes ali e conseguir manter os ministérios da igreja, né? Sim. Lidar com pessoas é difícil hoje em dia, né? Totalmente. E observando ali que a Larissa comentou que é diretora do Clube de Desbravadores. Olha só que legal, como um ministério agrega o outro. Porque a Larissa, ela prepara adolescentes para que eles tenham uma mente mais firme ali em Cristo. E aí, logo, eles vão para a igreja e encontram quem? A Larissa liderando os jovens. Então,
um ministério agrega o outro. Porque para que esses adolescentes cheguem fortalecidos no Ministério Jovem, a gente precisa cuidar deles no Ministério do Adolescente. Sim. A gente precisa fortalecer eles dentro da igreja enquanto eles são crianças. Então, um ministério vai agregando o outro. Aquele jovem, ele só vai ir para a classe dos adultos quando ele se tornar adulto, a partir do momento que ele entender o propósito dele ali no Ministério Jovem. Então, esse reconhecimento, essa importância que dá para o ministério, eu acho magnífico. E como a gente pode observar nos pequenos detalhes que Deus ele vai cuidando. Porque se não tivesse o Ministério da Criança, como que seriam os adolescentes? Como que seriam os jovens? Como um ministério vai agregando o outro, né? Eu acho isso incrível. E o ponto que você falou, muito importante, sobre a gente saber que um ministério não é mais importante que o outro. Jamais. Tem que ser todos juntos para funcionar, né? Sim. Então, é como você falou, um precisa do outro, eu preciso da Ellen, você precisa de mim, então a gente trabalha junto, porque um só não funciona. Totalmente. E, por que um não é mais importante do que o outro? Porque, gente, se não tivesse alguém liderando o Ministério da Criança, como que seria essa criança para o Ministério dos Adolescentes? Como que seria essa fase dela como criança? Ela poderia, em algum momento da vida, ela poderia chegar no Ministério dos Adolescentes. Mas ela passaria para o Ministério dos Adolescentes com uma infância totalmente fragilizada. Com experiências... é um processo bem mais difícil. Exatamente. Né? Que a gente até enfrenta hoje em dia, inclusive, né? Você pode ver, se falha, por exemplo, ali no Ministério da Criança, de repente, quando chega nos jovens, ele já perdeu ali o Ministério da Criança, do adolescente, e quando chega nos jovens, ele não tem interesse, né? Exatamente. Porque pra você conseguir agarrar o jovem naquele momento ali, é bem mais complicado. Sim, até você encontrar algo ou um desejo que vai fazer com que aquela pessoa queira estar no Ministério Jovem, é bem mais complicado. Então, como a gente pode pontuar? Que cada ministério é, importante em cada fase da vida da pessoa. Sim. E cada um agrega o outro. Então, líderes, por favor, não briguem entre outros ministérios, porque vocês vão precisar falo do Ministério Jovem porque a gente está aqui falando com jovens. Então, não só com jovens, com outros também. Mas o Jovem Cast, ele é algo do Ministério Jovem. Então, aprendam que o Ministério Jovem não pode brigar com o Ministério do Adolescente, não pode brigar com o Ministério da Criança, porque ele precisa que aquela criança seja cuidada para que quando ela se torne uma adolescente, ela também seja cuidada dentro da igreja para chegar nos jovens e permanecer dentro da igreja. Então, deem essa devida importância, por favor. Bom, gente, a nossa rede semântica, ela trouxe uma palavra em específico que faz a gente abrir a nossa mente para ela. A gente lê ali em outros momentos, mas a gente não dá a devida importância. E daí vem a redição, acho que joga ela na mesa. E aí a gente tem que comentar sobre. Circunstâncias é a palavra da nossa rede semântica. O que circunstâncias tem a ver para vocês? Vocês ligaram alguma palavra, alguma frase, algo que vocês tiraram de alguma série ou algo que vocês lembraram? A palavra que eu tirei de circunstâncias são ocasião. Ocasiões. Porque toda circunstância precisa de uma ocasião. Então, essa é a palavra que eu tirei, mas eu gostaria muito de saber das anotações que vocês fizeram. Qual palavra que vocês ligaram, o que vocês lembraram sobre circunstâncias. Eu anotei, eu puxei desse foco a parte de propósito. Tipo, as circunstâncias, muitas vezes a gente não sabe por quê, o que acontece, mas Deus tem um propósito, né? Com certeza. Então, eu tirei da parte a palavra propósito, que eu pensei que seria ligada às circunstâncias que acontecem com a gente, né? Durante a nossa vida. Sim. Eu liguei com transformação, porque até ali na lição de quarta-feira ela fala exatamente assim: quando realmente não há mais nada a se fazer da perspectiva humana, Deus age mais e mais poderosamente. Eu acho que é exatamente isso, né? Deus, ele coloca você em circunstâncias que você não entende. Sim. Que foi o que ele fez com Moisés. Moisés não acreditava em si mesmo ali, né? Ele foi chamado por Deus, mas ele não se sentia capaz de ir lá falar com o faraó. E ainda tinha o contexto do povo ali, que também estava resistindo. O seu próprio povo estava resistindo contra ele. Mas ainda assim, quando Moisés achou que estava tudo perdido, inclusive até fala na Bíblia, né, que Deus fala ali para ele, né, eu sou o Senhor, né? Exatamente. Então, ele acabou transformando ali, ajudando, abrindo a mente dele para transformar, né? Na lição de quinta-feira, tem algo que está grifado que eu achei muito poderoso, que diz o seguinte:
Quando enfrentamos momentos difíceis, podemos confiar que há mais ao nosso redor do que conseguimos ver. Às vezes a gente, tanto na liderança ali, ou até mesmo em alguma posição onde as pessoas observem mais, a gente acha que aquilo que a gente está vendo no momento é isso, não tem além. Mas quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, começamos a trabalhar com o Ministério Jovem, a gente recebe ali o manual do Ministério Jovem. Beleza, o manual do Ministério Jovem tem tudo do Ministério Jovem. Mas quando a gente começa a ler, é interessante, tem ali da teoria, é muito bacana. Quando a gente para de ler e vai na prática, gente, a gente nunca vai saber lidar com um jovem chorando porque aconteceu alguma coisa. E aí, às vezes, a gente não sabe nem aconselhar aquela pessoa pela situação. Mas a gente vê que sempre vai além. Eu usei ali o Ministério Jovem, mas a vida é assim. Às vezes Deus posiciona ali situações e a gente acha que só aquilo que a gente está vendo é o que está dizendo sobre a situação. Mas e além? O que se eu refletir um pouco mais sobre essa situação, o que ela quer me dizer? O que será que Deus quer me dizer com o meu ministério? O que Ele quer que eu aprenda com isso? Isso, voltando, é uma falta na liderança. Porque será que a gente está reconhecendo? Será que a gente está olhando o que Deus quer mostrar, o que Deus quer falar ali com o nosso ministério? Será que a gente está sabendo qual é o nosso propósito? Enfim, foi um pensamento bem alto, mas eu precisava pontuar isso. Mas eu acho que até é interessante o que você falou, porque daí a gente também entra na questão do apoio que a gente tem dos outros cargos. Porque se você, assim, primeira vez que você tá assumindo um cargo na igreja, né, acontece com todo mundo, sempre tem a primeira vez, você assume um cargo, você não sabe ainda lidar direito com isso, você vai se relacionar com pessoas, aí vem os outros cargos e te ajudam, te apoiam nisso, né? Te dá uma força, uma base ali pra você conseguir manter e você vai saber lidar. Às vezes você não vai saber, né? Mas vai aprender a lidar lidando com a situação. Isso. Sim. Vai ter experiências ali, né, pra você aprender. Você não vai saber de tudo, mas você vai conseguir lidar. E é incrível quando a gente tá na liderança, a gente sempre acha que a gente vai chegar num momento assim que a gente vai saber de tudo. Mas não, a gente nunca vai ter todo o conhecimento do mundo. A gente sempre vai ter alguma coisa para nos testar ou para tentar fragilizar, para que a gente aprenda com aquela situação. Então, um líder jovem, não só jovem, mas todo líder precisa ter a mente aberta para reconhecer e para aprender. Então, a gente brinca não, a gente fala sério mesmo. A gente fala sério na pedagogia que um professor nunca deixa de aprender e buscar. Mas essa é a realidade de qualquer pessoa, qualquer profissão. Você nunca vai deixar de buscar, você nunca vai deixar de aprender, porque as coisas vão estar se atualizando. Sua vida vai estar se atualizando, seu ministério vai estar se atualizando, seus jovens também. Então, a gente sempre tem que estar buscando reconhecer mais e ir a fundo na palavra, na comunhão. Porque a gente não vai conseguir reconhecer o que fazer em certas situações se a gente não reconhecer, se a gente não buscar, se a gente não estar cada vez mais próximo de Deus. Moisés, quando ele teve o seu chamado, ele também teve algumas resistências. Ele também questionou. Ele também ficou sem entender o que Deus queria passar para ele, o que ele queria falar, o que ele queria que ele fizesse naquele ministério. E como que a gente pode hoje se ancorar em Deus, mesmo passando por essas dificuldades? Mesmo passando, às vezes, por momentos difíceis? Como que a gente pode se firmar na palavra de Deus? Eu acho que é interessante ali, até na própria lição de quinta-feira traz isso pra gente, que não somente como Moisés, mas a gente também tem algumas outras experiências que passam ali pela Bíblia, mas ela traz a experiência de Jesus, né? Jesus, ele também se sentiu ali no momento ali que ele foi traído pelos seus próprios discípulos, né? Cita, Jesus, ele até fala ali em Mateus 26:38, né? Que cita na lição, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele se sentiu sozinho. Ele tipo, chegou a falar, né? Com Deus ali, Senhor, por que me abandonaste? Né? Ele tava nesse momento triste. E muitas vezes a gente também se sente assim. Quantas vezes nós não tivemos essa mesma fala? Tipo, por que, Senhor, tu me abandonaste? Porque quantas vezes a gente já nos sentiu sozinhos, tanto no ministério quanto na vida. E acaba que o que aconteceu ali? Um exemplo, né? Jesus, ele foi lá pro monte, ele convidou os discípulos para estarem com ele ali. E o que eles fizeram? Eles dormiram. Enquanto Jesus pediu para que eles orassem por ele. Jesus, ele pede isso e os próprios amigos dele, né? Porque além de discípulos, eram todos amigos ali. Pessoas que partilhavam do mesmo ministério. Sim.
eles dormiram, eles abandonaram Jesus. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Semana passada, inclusive, eu me senti assim, né? Me senti abandonada por questões que eu tava passando ali. Só que muitas vezes eu também não procurei a pessoa que poderia, o ser que poderia me ajudar. Tenta buscar Deus. em todas as coisas, se firmar em tudo, menos em Deus. Mandava mensagem pra amigos, querendo que os amigos resolvessem, mas perguntar pra Deus e pedir, Senhor, por favor, me ajuda. Sim. Não me deixe sozinho. Tô me sentindo assim. É porque a gente tem que ser sincero com Deus. É isso que ele tá esperando da gente, a sinceridade. Você falar assim, Senhor, olha, hoje tá difícil. Não tô conseguindo. Sim. Eu preciso de você aqui, né? E a gente esquece que Deus vê o que a gente não vê. Então, às vezes, você fala, nossa, por que eu tô passando por isso? Mas, ao invés de falar, Deus, eu sei que você sabe o melhor pra mim. Então, esteja comigo, que eu passe por isso, mas não sozinha. Então, eu falo por mim mesma, às vezes, tipo, Deus, mas por que tá acontecendo isso? E a gente esquece que Deus sabe o porquê, que Deus sabe, tem uma coisa melhor pra você no futuro, né? Então, a gente, às vezes, esquece disso, que Deus vê o que a gente não vê, né? Amei a sua frase agora. Vocês já tiveram, eu vou usar ela agora. Vocês já tiveram alguma experiência aonde Deus viu o que vocês não estavam vendo? E através, talvez, de um ministério ou de alguma situação, Ele mostrou? Acho que com certeza, né? Todo mundo já passou por uma situação Sim, se vocês assim. se sentirem confortáveis, poderiam compartilhar com a gente? Alguma história, alguma situação onde vocês precisaram buscar esse firmamento em Deus? Bom, eu vou compartilhar uma experiência aqui com vocês. Eu nunca falei essa experiência pra ninguém, na verdade, assim, nunca cheguei a expor ela. Eu conversei, assim, obviamente, a Larissa sabe do que aconteceu, mas eu passei por um relacionamento e nesse relacionamento acabou que a gente teve uma ruptura muito grave, aconteceu coisas muito graves, né? Eu busquei apoio psicológico, foi uma situação muito difícil. E bem nesse período eu tava, tipo, desacreditada de Deus. Foi há uns anos já, eu tava desacreditada de Deus, eu não conseguia orar. Muitas vezes pedi, né, pra Deus, falei assim, Senhor, por que tá acontecendo isso? Me tira daqui. Porque comigo, né? Eu falava assim, Senhor, por favor, não me deixa pensar, porque quando eu pensava, ficava complicado mesmo, assim. E bem nessa época que eu tava assim, e daí eu cheguei num período que assim, eu comecei, a única coisa que eu conseguia orar pra Deus era, Senhor, me mostra o que eu devo fazer, porque eu não sei mais. E nesse período, eu frequentava outra igreja, não frequentava a estação, estava na igreja do Portão. E me convidaram, eu fui para uma semana de oração ali na igreja do Estação. E, novamente, eu me reencontrei com os amigos, me reencontrei com as pessoas que gostavam de mim. Já, de cara, me falaram, não, a gente tá precisando de alguém aqui, a gente tá precisando de uma líder jovem, você tem o perfil? E eu, gente, não foi isso que eu pedi, Senhor, não era isso. A gente reconhecendo os próprios erros, que é tipo, não, eu falei, Senhor, eu não tô jamais. pronta. Eu tava assim, Senhor, eu não tô pronta. Mas deixei, eu falei deles, não, e o próprio pastor, inclusive, é o pastor Dinei, que ele tem todo o meu carinho, todo o meu coração. Ele foi um pastor que ele olhou para mim e falou assim, não, eu vejo você, a líder jovem que a gente tá precisando aqui. Amém. E Deus, eu deixei, assim, falei assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Não sei, nunca fui líder jovem, nem participava, gente, inclusive, da escola sabatina direito. Eu estudava a lição, mas não participava direito. Então, me chamou ali, eu fui, aceitei o cargo e eu comecei do zero, né, amiga? Lembra? Tinha eu e a Larissa. Sério? Era eu e a Larissa e a gente começou, a gente foi e juntas a gente se uniu ali. Falei, amiga, vou te puxar, a gente vai ser eu e você, a dupla. A gente foi e aquele ano a gente terminou, né, com 15 jovens. Aquilo foi muito bom pra gente. Foi. A gente, que benção. Todo sábado, 15, 12 jovens ali. E foi uma bênção muito grande. E a gente teve o Dia do Jovem, no dia 16 de março, né? Que é o Dia Mundial do Jovem. E a gente fez uma programação. E naquele dia, um amigo meu que estava afastado da igreja, ele me chamou. Ele falou assim, eu preciso muito conversar com você, Deus tá me tocando. E ele falou bem assim pra mim que... Ele me agradeceu, ele me abraçou, ele falou assim, ele chorou, ele me falou, muito obrigada, eu precisava muito de você. Você foi a pessoa que
fez voltar pra Deus mesmo. E se não fosse por você, eu não estaria aqui. Aí, nossa, aquele momento eu comecei a chorar. Eu falei, muito obrigada, Senhor, porque pelo menos uma vida eu sei que eu levei pro céu. E a gente tem certeza que não só uma vida, mas muitos outros jovens foram impactados pela sua liderança. Não só pela sua liderança, mas pela sua pessoa, por você estar ali. E eu, de verdade, gente, eu não precisei fazer nada. Deus agiu por mim. Amém. Larissa, você tem alguma história? Mesmo que você compartilhe dessa história também, você tem mais alguma história? Então, tem a história meio parecida, né? Mas ano passado que eu fui chamada para ser diretora dos Desbravadores, o nosso clube estava inativo, tinha uns anos já. E assim, eu fui desbravadora desde os meus 10 anos, só que desbravadora na diretoria, eu não tinha participado ainda. Então, não tinha tido experiência ainda. Sim, então eu pensei, nossa, eu saí de desbravadora já para diretora do clube. Sim. Então eu orei muito e falei, Deus, se for da sua vontade, eu tô pronta. Então eu virei a diretora, só que aconteceu um término de um relacionamento muito difícil para mim, logo no começo. E eu queria desistir, eu falei, eu não quero mais os bravadores, eu não quero mais ir pra igreja, eu não queria mais. E minha mãe falou pra mim, você começou agora no clube, Deus tem esse propósito pra você. Você vai sair do clube agora, o clube vai ficar sem ninguém e vai inativar de novo. E eu comecei aí, só que eu tava muito mal. Então eu não tinha certeza de que era ali que eu queria estar, né? Então eu falei, Deus, me mostra que eu tenho que estar aqui, que precisam de mim, que, né, eu sou fundamental aqui. E Deus me mostrou, trazendo mais crianças, diretoria. Eu fiquei muito feliz porque no próximo domingo a gente já teve 4, 5 desbravadores novos. E eu fiquei muito feliz. Falei, eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que estar. Então, Deus está comigo desde lá. E eu tô agora muito feliz. E se depender de mim, os desbravadores agora vai até o fim. Amém! Vocês veem que em ambas as histórias tiveram medo. Porque aquele medo do primeiro passo. Sim. Será que é isso mesmo que Deus quer? A gente sempre sente esse medo para aceitar o chamado. Mas Deus tem um recado para vocês. Ele teve ali o chamado, vocês ouviram. E hoje vocês sabem o quão foi importante ouvir esse chamado. Mas Deus tem um recado além desse chamado. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, diz o seguinte: E eis que estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é um recado não só para vocês duas, mas também para a galera que está em casa assistindo. Às vezes você que está em casa está ali partilhando de alguma liderança ou de alguma situação da sua vida onde você sinta medo. O medo de começar, o medo de dar o primeiro passo, o medo de fazer algo e acabar tendo seus desejos carnais ali, ao invés de o que Deus quer que você faça. Mas Deus está contigo até o fim dos tempos. Deus, ele está fazendo o seu chamado. Se você der o primeiro passo, Deus vai dar todo o restante do caminho. Então, hoje, abre o seu coração para ouvir esse chamado de Deus, para aceitar o chamado e poder fazer com que ele trabalhe através de você. Meninas, antes da gente finalizar, gostaria de te pedir que, Ellen, que você fizesse uma oração, para que esse chamado, ele não fique apenas aqui, para que essa iniciativa de dar o primeiro passo, que ela não fique apenas entre a gente, mas também que ela alcance a pessoa que está em casa assistindo. A galera que está ali falando, comentem sobre o que vocês acharam interessante na lição, comentem alguma coisa que vocês gostariam de pontuar sobre a lição também, questão ministerial, questão de aceitar o chamado. Partilhem sobre a opinião de vocês também, deem um feedback, comentem sobre. A gente tem aí toda a equipe que pode estar respondendo vocês, que pode estar conversando mais, que pode até dar continuidade a todos os feedbacks que vocês terão para nos dar. Então, compartilhem um pouco sobre o pensamento de vocês, até porque a gente fala aqui apenas em uma troca de 3 pessoas, mas a gente também quer saber a sua opinião. Então, bom, meninas. Ellen, ora pra gente, por favor. Só lembrar aqui aos jovens que Deus vê o que nós não vemos. Então, confiem nele, que ele tem um propósito na sua vida. Amém. Totalmente. Bom, oremos. Querido Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por esse podcast. Agradecemos, meu Pai, por tudo que citamos aqui. O Senhor esteve conosco aqui presente. E pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja tocando o coração de quem está ouvindo, quem está assistindo, que
estejamos abertos, meu Pai, a ouvir a sua voz e crer fielmente que o Senhor está disposto a nos ajudar e nos ajudar principalmente a darmos o nosso primeiro passo, a espalharmos a sua mensagem aqui. Somos falhos, somos pecadores e principalmente não acreditamos em nós, mas o Senhor confia e acredita e sabe do que somos capazes. Nos use, meu Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. 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 Meninas, se vocês tiverem mais um recado, o último recado para os jovens, como se fosse a última oportunidade de vocês de olhar para aquele jovem e falar: jovem, vai ler a Bíblia, vai estudar a lição. Vocês gostariam de dar esse último recado para a galera que está em casa? Podem ficar à vontade. O Bruno vai colocar uma música bem tocante na alma. Então podem olhar para a câmera e dar o último recado de vocês. Bom, eu vou citar aqui a lição que fala, a lição de sexta-feira, né, comunidade, ela fala exatamente assim: quando nossos olhos não veem saída e somos privados de senti-lo por perto, podemos ainda crer que ele está onde sempre esteve, ao nosso lado, nos dando forças para nos encarar os faraós da vida e sair vencedores. Eu acho que isso é o mais importante. Por mais que você esteja sozinho hoje, por mais que você se sinta perdido, né, Deus, ele tá ali, onde ele sempre esteve. Ele nunca saiu do seu lado. E que a gente leve isso pra gente, né? Que Deus, ele sempre vai estar ali. Que a gente só precisa pedir que ele ande conosco, né? Amém. Sim, ele só pede que nós confiemos nele, que confie em Deus, que o mais ele fará. Amém. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente. Cada episódio a gente sempre tenta trazer pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas uma coisa interessante, que por mais que sejam de lugares diferentes, partilham do mesmo Pai, partilham do mesmo amor. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, aceitando falar mais sobre algumas coisas pessoais, sobre algumas vivências, sobre o ministério de vocês. Muito obrigada por se sentirem confortáveis também estarem aqui com a gente. Falo isso em nome do Jovem Cast. Falo isso também em nome dos jovens do distrito da SIC. Então, que Deus abençoe muito o ministério de vocês e também vocês. Muito obrigada, a gente que agradece, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom compartilhar a lição, assim, de uma forma diferente, né? Primeiro contato que a gente tá tendo com o SIC, né? O nosso distrito se unindo aí, então agradeço muito o convite. Sim, obrigada pelo convite. Meu primeiro podcast. Nosso primeiro podcast. Sim. E mais uma vez, as meninas semana passada também falaram sobre ser o primeiro podcast. E que bom, a gente sente muito, ficamos muito gratos em saber que a primeira experiência com o podcast, ainda mais sobre a lição de Escola Sabatina, foi a nossa. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui de verdade mesmo. Sei que às vezes a vergonha vem, a gente fica um pouco com vergonha por saber que tá gravando algo do tipo. Mas fico muito feliz, porque vocês deixaram, se permitiram também serem usadas por Deus agora. Então, mais uma vez, Deus abençoe muito vocês. Amém. Se vocês quiserem agora mandar um beijo, um recado pra quem tá em casa assistindo. Quer dizer, o recado pra quem tá em casa vocês já mandaram, né? Então vamos mandar agora pros jovens de vocês? Mandem lá, mandem um abraço. Pessoal do Fazendinha. Eu quero todos os jovens do Fazendinha que forem assistir comentando e falando, mandando aí um recado, tanto para as meninas, por questão de liderança. Vocês viram agora aí na lição que estar na liderança é muito difícil, é muito complicado. A gente falou semana passada sobre vocês darem um chocolatinho para as meninas. Um chocolate para a sua liderança. Elas também são pessoas, também são filhas de Jesus. Então, as meninas também merecem um chocolatinho. Então, jovens, comentem aí. Comentem aí sobre o que vocês acharam na lição. Mandem aí um beijo para as meninas também. Façam um comentário sobre o que vocês acharam. Enfim, meninas, esse é o momento que agora vocês vão comover todos os jovens do Fazendinha para estarem aí acompanhando e assistindo também. Então, fiquem à vontade. Bom, queria mandar um beijo, né, principalmente para o nosso distrito, mas em especial, né, para nossa igrejinha do coração, Igreja da Estação. Um beijo para vocês, a gente gosta muito de vocês. Muito obrigada por todo o apoio, todo o carinho que vocês têm por nós. E estudem a lição, tá, gente? Tá muito boa esse mês, Sim. assim, esse trimestre, ela tá muito interessante. Então estudem, estejam ali conosco no sábado também. E um beijo também pro pessoal aqui da igreja do SIC, né? Que foi convidaram a gente a estar aqui. Muito obrigada pelo convite, foi muito especial. Sim, meu beijo também vai para os nossos jovens da estação.
Agora um chamado Leia a Lição, todas são muito boas. Sim. E essa também não vai ser diferente, estão muito boas. Um beijo pro pessoal daqui do SIC, obrigado pelo convite. Bom, e você que está em casa, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo que estamos estudando na lição, não só na lição, mas também partilhar de outros conteúdos, outros livros da Bíblia, nós temos 2 QR Codes na tela, onde você pode estar acessando ao canal da Novo Tempo. Ali você pode achar vários estudos bíblicos, onde você pode estudar sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre outros livros da Bíblia também. Alguém pode ir até a sua casa para te instruir durante esse estudo. Você também pode ter acesso a vídeos, aulas de estudos bíblicos também, para assistir aí do conforto da sua casa sem que ninguém vá te visitar. Todo esse material ele é gratuito, então vocês podem estar acessando através dos QR Codes e a gente te espera na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. Um beijo, um abraço e até a próxima semana.